Bom dia, pessoal! Seguinte, eu falei que eu ia começar às 7h37, mas deu um probleminha aqui na internet e não rolou de eu começar às 7h37, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, hoje eu quero falar sobre o laser na Diva, né? Muita gente às vezes me pergunta: oi, Sandrinha. Me pergunta assim, tá, mas qual a diferença, né? O laser realmente vai tratar a parte de incontinência? E aí, o que que você me orienta ali? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o uso do laser, qual que é a ideia do laser da fisioterapia e o laser da medicina. Eu fiz uma live uma vez e teve muitas perguntas, eu achei interessante a gente trazer isso de novo. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de assoalho pélvico, de pelve, né? Eu tenho que pensar na estrutura óssea, então eu tenho que pensar em sacro, eu tenho que pensar em quadril e eu tenho que pensar em musculatura, beleza? Ok. Quando eu falo do laser, eu tenho que pensar em duas coisas. Eu falo do laser da fisioterapia. Eu vou ter que pensar em regeneração e cicatrização. E eu tenho que pensar em analgesia, em sensibilidade, vamos dizer assim, né? Então, o laser da fisioterapia é esse aparelhinho aqui, né, o da fisioterapia pélvica. Tem vários modelos, mas eu gosto de utilizar ele por causa do biquinho, né? E a nossa função é exatamente essa, é trazer esse equilíbrio, é trazer esse contexto de reabilitar aquilo que a paciente está precisando, seja em nível de cicatrização, ou seja, porque teve uma lesão, porque tem uma fístula, que é uma aberturazinha, porque tem alguma coisa que eu preciso cicatrizar, né? Então aí eu vou pensar nesse laserzinho aqui. Eu posso pensar nele também se eu quiser, por exemplo, aquecer, relaxar, se eu quiser trabalhar dor, né? Então eu vou nos pontos de dor e eu vou trabalhando isso. Então olha aqui, o laser da fisioterapia, presta bem atenção que isso é bem importante. Nosso papel é a parte muscular e a parte vaginal, porém com esse foco de preparo do tecido, com esse foco de cicatrização, né, de melhora de oxigenação, de trabalhar a dor. Aí nós vamos pensar no laser da fisioterapia. Quando eu falo de um canal vaginal, então você vai ver aqui, ó, aqui é o canal vaginal, aqui você tem o colo do útero e o útero. Quando a gente fala em cima dele aqui, se a gente for fechar, né, você vai ter aqui a bexiga, etc e tal. Então, quando a gente fala do laser da ginecologia, do laser que o pessoal utiliza para o rejuvenescimento, ele está pensando na mucosa, que é essa paredezinha aqui do canal vaginal. O que o nosso laser não vai atuar diretamente ali. Por quê? Porque ele é baixa intensidade, né? Ele tem uma certa profundidade. O laser clínico, que é o laser do ginecologista, que ele vai estar utilizando e que fala assim, vou fazer ali as sessões e tal para melhorar o laser, para melhorar o canal vaginal, ele está pensando na mucosa. Então funciona assim, olha, se você precisa de trabalhar, por exemplo, uma dor, porque você na hora da relação sente dor, desconforto. Se você precisa trabalhar músculo, né? Preparar o seu músculo para um ganho de força, por exemplo, que quando você tosse, espirra, sai uma gotinha de xixi, né? Você tá com ela mais molinha, né? Então seria o laser da fisioterapia como um preparo para o trabalho do assoalho pélvico. Então não é só o laser, não é só uma ferramenta, né? Eu vou utilizar o laser, então, por exemplo, no caso de dor, eu venho no introito, eu vou trabalhar os pontos desse introito como se fosse uma analgesia, para depois eu trabalhar com outras técnicas, outras ferramentas, como biofeedback, soltar, abrir aquele canal, né? Se eu quero fortalecer, eu posso utilizar o laser sim, até introduzindo esse biquinho aqui, a gente coloca um papel filme, lógico, introduzindo esse biquinho bem na base do canal uretral ali, para quê? Para estimular a parte térmica e você fazer os movimentos, e a gente sabe que o músculo, quando aquecido, ele é melhor de liberação
de cálcio, gera mais movimento, ele melhora a hipertrofia dele, que é o nosso papel, não só com o exercício de apertar e soltar, mas utilizando as cargas elétricas, enfim. Se o seu problema é mucosa, então é aquela paciente que já está na menopausa há muito tempo, a parede vaginal está muito fininha, né? Então, e ela quer voltar a ter uma vida sexual, ela quer voltar a ter ali o seu contato, ou então está incomodando bastante ela, aí neste caso o laser ginecológico seria o mais indicado. Por quê? Porque como ele tem uma profundidade maior, ele vai no nível epitelial lá dentro, estimular toda a parte de colágeno, ele vai fazer uma retração, como se fosse uma pequena queimadura, não é uma queimadura, mas como se fosse uma retração, né? Imagina vocês fazerem, por exemplo, um peeling no rosto, né? Quando você faz aquele peeling, quimicamente, primeiro tem que descamar para depois regenerar. É mais ou menos isso. Eles vão trabalhar a mucosa meio que, não é queimando, mas liberando aquela mucosa, aquela camadinha para regenerar uma nova, e aí o uso do laser ginecológico seria o mais indicado. Eu estou explicando isso, por quê? Porque se eu tenho uma incontinência, por exemplo, uma paciente que tem uma incontinência por fraqueza, por falta de estrutura, porque ficou muito tempo com sonda, porque tá fraca, né? A musculatura em si tá fraca, não vai adiantar o laser ginecológico para incontinência. Por quê? Porque ela tem mucosa, ela tem a propriedade ali, o ligamento dela tá funcionando direitinho. O problema é músculo. Então, nesse caso, indicaria a fisioterapia pélvica. Se eu tenho uma paciente que ela tem uma boa contração, um bom movimento, mas ela tá com a estrutura da mucosa, o canal vaginal dela já é mais sequinho, mais atrofiado, mais fininho, né? Aí sim, quando coloco o laser ginecológico, pelo fato da uretra estar em cima do canal vaginal e vai fazer essa retração, você também vai ter essa retração em contrapartida da uretra, e aí você melhora a incontinência. Então, a pergunta é: laser trata a incontinência? Não necessariamente, ele é um coadjuvante, ele ajuda e quando bem indicado, isso é bem importante, né? Laser melhora a dor? Coadjuvante. Então são ferramentas que a gente tem para que, associada àquela estratégia, e aí entra a estratégia que normalmente, quando eu ministro aula, eu trabalho nessa área desde 2002, então bastante paciente atendido, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que criar uma estratégia de atendimento com aquela minha paciente ou com o meu paciente. Então, se eu vou utilizar o laser ou não, se ele é necessário ou não, qual a ferramenta que é mais interessante para aquele caso. Eu tô falando isso porque a gente vê muita informação aqui no Instagram, né? É muita informação, você fala assim, aí aparece um post, laser melhora a incontinência. Aí, as pacientes que não têm noção nenhuma da função do laser, vão pensar o seguinte, tô com incontinência, vou pagar uma sessão de laser. Mas pera lá, ele melhora a incontinência, o laser vaginal, daquelas pacientes que tem uma alteração mais da mucosa, do canal por inteiro. E aí sim, numa retração, a uretra vai contrair junto ali e vai gerar esse espasmo junto. Mas se ela tiver uma incontinência por fraqueza, ela vai colocar o laser, vai fazer sessões de laser, ela vai gastar mundos e fundos e não vai melhorar, porque é músculo, né? Então a gente tem sim que pensar, entender o que existe hoje e filtrar isso, né? Que hoje tá muito assim, 880, né? Então assim, para dor, para vaginismo, utilizar vibrador. Calma, não é bem assim também, a gente tem que entrar tudo conceito. Então hoje eu quis mostrar para vocês a função do laser, né? O laser da fisioterapia, ele vai ter bom dia, ele vai ter duas profundidades, vamos dizer assim, três, né? Que é o laser de 660, que a gente vai chamar de laser vermelho. Então, qual é a função dele? Ele vai trabalhar mais até 1 centímetro de profundidade. Então, se eu quero aliviar uma dor, se eu quero aumentar ali, relaxar a musculatura, relaxar ponto gatilho, daí eu posso pensar nele. Daí você tem o infravermelho, que é um pouquinho mais profundo, ele chega a dar 3 centímetros de profundidade. E aí, dependendo da quantidade de energia que você vai colocar ali, que são joules, né? Ele vai gerar mais um processo de reparação, de cicatrização, né? Até de analgesia também, dependendo do que você vai colocar. E você tem o laser vaginal, que aí ele já é um tubinho, eu não sei, assim, mais ou menos assim, né? Vamos dizer assim, vamos pegar, peraí,
Então ele é mais ou menos um tubinho aqui, que ele é introduzido no canal vaginal e ele vai ter luzes aqui, vai pegar todo o canal. E aí o papel dele, que ele é um laser de alta intensidade, ele é ablativo, né? É um laser que ele vai gerar mais essa retração, mais essa função reparadora da mucosa, né? Então aí neste caso é para trabalhar saúde vaginal, mas mesmo assim é indicado você ter outras terapias associadas, tá bom? Então eu vou vir essa semana aqui conversar com vocês, falar, se vocês quiserem algum tema específico, vocês colocam aqui pra mim, a gente vai estar trabalhando. Mas é importante a gente entender o seguinte: quando você que é fisioterapeuta, presta atenção que isso é importante. Quando chega um paciente para você, a gente tem que olhar e entender e criar uma estratégia para aquele paciente, né? Hoje o mundo é tão personalizado, né? Você vai fazer um bolo personalizado, você vai fazer, sei lá, uma lembrancinha personalizada, e eu vejo os fisioterapeutas, infelizmente, seguindo receitinha de bolo, não sendo personalizado para cada paciente. E quando eu falo personalizado, é entender, aquela paciente precisa do laser? Aquela paciente precisa de um alongamento XYZ, né? E se você é paciente, a gente tem que entender o seguinte: eu tenho que ir num profissional que tem esses recursos. É como se fosse um restaurante, né? E eu falo assim: olha, estou com vontade de comer um chocolate, por exemplo. Tá bom. E eu vou te dar várias opções que seriam mais interessantes para o que você está me procurando, entendeu? Então a gente tem que sair daquele contexto assim: é interessante essa técnica, mas ela não é única, né? Ela tem que ter um complemento por trás, ela tem que ter um olhar por trás, né? O laser, por exemplo, você tem uma ideia, ele faz uma terapia muito interessante chamada ILIB, né? Em que muita gente fala assim: ah, funciona e não funciona, isso aí, calma. O ILIB é utilizar o laser na artéria radial, ele tem uma pulseirinha que a gente coloca ali. A gente sabe que as nossas células sanguíneas, elas são muito sensíveis à luz, principalmente à luz vermelha ali. E quando ela recebe essa luz, ela gera como se fosse assim um aumento de energia daquele glóbulo, e ele vai se potencializar na ação dele. Mas espera aí, para eu utilizar o ILIB, eu tenho que saber como que tá a parte sanguínea da minha paciente. Como é que tá o volume sanguíneo, como é que tá o hematócrito, como é que tá a composição daquele sangue. E é por isso que quando eu falo para as minhas alunas assim: eu vou ensinar agora como interpretar exame de sangue, né? Mas interpretar exame de sangue para a parte pélvica, o que tem a ver? Tudo a ver, né? Por quê? Porque se eu sei o volume que ela tem, se eu sei como é que tá a quantidade de sangue dela, como é que tá esse peso, né, globular dela ali, vamos dizer assim, eu posso pensar numa estratégia, numa ferramenta que eu tenha para oferecer. Então, de fato, você fazer ILIB em todo mundo sem você saber se aquela pessoa tem a estrutura para isso, não vai adiantar. Então tem gente, por exemplo, que o sangue tá tão denso, assim, parece uma calda de morango, tão duro, né? Porque tá com baixa hidratação, porque tá com vitamina errada, porque tá com excesso de cálcio no sangue, o cálcio tem que estar no osso, né? Porque tá todo alterado. E aí realmente você colocar o ILIB ali não vai dar o efeito que a gente quer. Que fala assim: ah, ele vai melhorar a parte de oxigenação cerebral, se o sangue chegar lá, né? Então, o que eu vou ter que fazer primeiro com aquela paciente antes de utilizar um laser? Eu tenho que pegar e analisar aquilo. Como que eu, Viviane, posso estar interferindo nela? É no comportamento hidráulico? É na melhora e na contenção urinária para que ela possa tomar a água dela sem medo de perder, por exemplo? Né? É encaminhando por uma nutricionista parceira e falar: olha, eu observei aqui que o RDW dela está acima de 15%, né? A gente podia dar uma olhada aqui em algum complemento, né? Um complexo de vitamina B12, sei lá, conversar alguma coisa para trazer essa saúde dessa paciente de dentro para fora, e aí sim, as técnicas que você utilizar, elas realmente vão ser mais eficientes e mais eficazes e vão funcionar. O que não pode é a gente ficar seguindo receitinha. Ah, porque eu aprendi que é para botar o ILIB e melhora ali a oxigenação. Melhora num componente fisiológico adequado, né? Se ele não tiver adequado, ele não vai melhorar. Simples assim, né? Então, por exemplo, se você viu dentro daquele composto sanguíneo, e é por isso que eu falo, fisioterapeuta tem que saber interpretar sim exame de sangue. Se você é paciente, foi na fisioterapeuta ou numa parte de saúde, ele só olhou referência,
aquilo ali não é interpretar exame de sangue, né? Você tem que saber os resultados fisiológicos mesmo. Por exemplo, se tem lá uma insulina de 3 a 20, né? Qual que é o ideal mesmo, né? E não a referência que o laboratório dá. E aí, quando você é fisioterapeuta, entende esses componentes, aí sim você pode trazer esse benefício melhor para sua paciente. E aí vai indicar ou não o laser, né? Então, lembrando, qual a diferença dos dois? Intensidade, primeiro ponto, né? Então, o laser da fisioterapia, ele não é ablativo, ou seja, ele não corta, ele não queima, né? Ele vai trazer para você de acordo com a profundidade e a origem da lesão que você quer, seja um reparo, seja diminuir um pouco a dor, seja melhorar a parte de sangue, né, de circulação, e aí obviamente você vai somar com o que você criou de estratégia ali com a sua paciente, né? E o laser vaginal é aquele laser que ele é introduzido no canal e ele vai ter uma capacidade, uma intensidade muito maior, e a função dele é mais a parte de recuperação da mucosa vaginal, né? Uma mucosa, deixar aquela vagina com mais lubrificação, com mais densidade, né? Com mais vascularização, é um laser mais profundo, beleza? Bom, eu sou Viviane Poubel, prazer estar aqui com vocês. Essa semana eu vou estar aqui de manhã cedinho conversando com vocês. Pessoal da fisioterapia que tiver interesse em aprender mesmo como trabalhar, mesmo que você já seja da área da parte pélvica, quiser entender um pouco mais esse contexto do paciente de dentro para fora, né? Do dia 20 ao dia 24 de junho nós vamos ter nosso curso presencial aqui em Brasília, então é só deixar o seu nome e o seu telefone. E se você é paciente e quiser melhorar e conhecer, fazer uma avaliação gratuita aqui, é só também deixar o seu nome e telefone, que a gente vai entrar em contato para você vir aqui, conhecer a clínica, fazer uma avaliação e aí criar uma estratégia para vocês, tá bom? Então amanhã tô de volta. Quiserem alguma sugestão de tema relacionado à parte de saúde pélvica, masculina, feminina, já manda também aqui, que aí eu vou estar pensando para encaixar nessa semana aqui com vocês, tá bom? Beijo, um dia abençoado para vocês, e eu espero de verdade que eu tenha aí, pelo menos, trazido ali algumas informações mais claras em relação ao laser, tá bom? Beijo e até amanhã!